21º dia. O exemplo de Enoque, parte 2. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12 verso 11. O desafio diário de Enoque era andar com Deus e testemunhar, com um brilho diferente em sua face, da luz que vem daquele que é a luz do mundo e o sol da justiça. Cada dia recebia o batismo do Espírito, e assim obtinha poder e nova dotação de graça para testemunhar e viver como um santo. O mesmo poder que Enoque teve, nós também podemos ter. O mesmo ideal dele também pode ser o nosso, comungar com Deus no começo do dia para ser santo nas próximas 24 horas. Vamos continuar nossa jornada, meditando e aprendendo a respeito da vida de Enoque como uma pessoa completamente dedicada a Deus, como andou com ele e como podemos ter essa mesma experiência. Viveu como um santo. Enoque foi santo porque andou com Deus nos caminhos de Deus. Nele teve o mundo um exemplo daquilo que, ao voltar Cristo, serão os que forem arrebatados nas nuvens para encontrá-lo no ar. Assim como Enoque foi, devemos ser. Cristo triunfante. Meditações diárias, 2002, página 46. Escutou o que a palavra profética falou a você? Amém. Hoje vou viver na presença de Deus como um santo. Então, em oração, medite no pedido do Pai: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1 verso 16. Lembra-se do Salmo 119 verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Salmo 119 verso 105. Ora agora, pedindo que o Espírito Santo o batize novamente e renove o poder que vem do alto em seu coração. Peça para ele derramar sobre você o amor de Deus, porque hoje você vai amar como Jesus amou. Fale que hoje, mais do que nunca, você necessita ter sua lâmpada cheia do azeite do Espírito. A palavra profética diz que as lâmpadas da alma devem ser conservadas repletas e ardendo. Cristo triunfante. Meditações diárias, 2002, página 46. Hoje você vai trabalhar ou estar entre pessoas que não conhecem a Deus. O brilho de seu rosto, seu sorriso, suas obras, tudo deve falar que você é diferente, mais feliz do que aqueles que não conhecem o Salvador. Está escrito que Enoque viveu uma vida ativa e zelosa de negação do próprio eu, andou com Deus num mundo tão corrupto, que o Senhor posteriormente o destruiu pelo dilúvio. Andou com os ímpios como um entre eles, e não como um deles, como alguém cujos propósitos, obras e esperanças se baseavam não só no tempo, mas na eternidade. Ibid, página 48. A visão estratégica de futuro de Enoque não era somente terrena, mas também eterna. Pensava na cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Tinha os pés no chão e os olhos na eternidade. Podemos dizer, com segurança, que Enoque foi um adventista. Levou a mente do povo para o futuro, para o grande dia de Deus, quando Cristo vier pela segunda vez para julgar a obra de todos. Ibid. Como Enoque andava com Deus. Como já vimos, Enoque não viveu como um eremita, separado das pessoas, para viver na presença e companhia de Deus. Ele viveu entre os ímpios como um entre eles, e não como um deles. A palavra profética descreve, trazendo para nossa realidade, a maneira como esse santo viveu e andou com Deus e como podemos viver a mesma experiência. Enquanto empenhados em nosso trabalho diário, devemos erguer a alma ao céu em oração. Essas silenciosas petições ascendem como incenso perante o trono da graça, e o inimigo é confundido. O cristão cujo coração é assim firmado em Deus, não pode ser vencido. Nenhuma arte maligna pode destruir-lhe a paz. Todas as promessas da palavra de Deus, todo o poder da graça divina, todos os recursos de Jeová, estão empenhados em garantir-lhe o livramento. Foi assim que Enoque andou com Deus. E Deus era com ele, um socorro presente em todas as ocasiões de necessidade. Mensagens aos jovens, página 249. Que tal pensar e colocar como propósito fazer de cada circunstância da vida, neste dia, um convite à oração? Na alegria, irei louvar e agradecer; na tristeza, caso apareça, irei pedir que ela seja substituída pela alegria que ninguém pode tirar. Na angústia ou amargura, irei clamar a Deus por socorro. Neste momento, talvez a seguinte inquietação esteja invadindo sua mente: mas isso é utópico em nossos dias, isso não é possível com tanta correria para sobreviver.
Mas, como não é possível? Se você não tem tempo para comunhão, com que poder está lutando para sobreviver? Quem está direcionando sua vida e afazeres? Será que compensa pagar o preço pelo pão que perece e não pelo que permanece para sempre? Será que o mundo de Enoque era, de fato, diferente daquele em que estamos vivendo? Mais uma vez, vamos buscar a palavra profética. Leia o parágrafo abaixo, com espírito de oração. Para Enoque não foi mais fácil viver uma vida justa em seus dias do que o é para nós no tempo presente. O mundo nos dias de Enoque não era mais favorável ao crescimento na graça e santidade do que agora, mas Enoque dedicou tempo à oração e comunhão com Deus, e isso o habilitou a escapar da corrupção das paixões que há no mundo. Foi sua devoção a Deus que o capacitou para a trasladação. Estamos vivendo entre os perigos dos últimos dias e devemos receber nossa força da mesma fonte da qual a recebeu Enoque. Devemos andar com Deus. Cristo Triunfante Meditações Diárias, 2002, página 44. Coloque em seu coração, no dia de hoje, eu sou uma nova criatura em Cristo, nascida da água e do Espírito, e hoje vou viver em novidade de vida. Vou testemunhar a todas as pessoas com quem conversar que Cristo faz toda a diferença em minha vida. Hoje proponho em meu coração viver para honrar e glorificar a Deus. Creio que era assim que Enoque vivia cada dia, e que cada um é chamado para viver assim também hoje. Assim como a salvação é individual, a responsabilidade de viver com Cristo e testemunhar dele também é individual. Pense nestas palavras. Cada homem, cada mulher e jovem que professa a religião de Cristo deve compreender a responsabilidade que sobre si repousa. Todos deveriam sentir que essa é uma obra individual, uma guerra individual, uma pregação individual de Cristo na prática diária. Se todos entendessem isso e pusessem mãos ao trabalho, seríamos poderosos como um exército com bandeiras. A pomba celestial pairaria sobre nós. O sol da justiça sobre nós brilharia, e a luz da glória de Deus não seria excluída de nós mais do que o foi do dedicado Enoque. E bide guarde em seu coração. Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la, precisam fundir-se. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 128. Meu compromisso. Orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo. Orar por meus amigos. Viver na presença de Cristo. Testemunhar acerca do Evangelho. Adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas.